Boa noite, pessoal. Vocês. Hoje o tema da nossa live é a autoterapia na prática. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá bem, tá ótima aí para vocês. Dá um feedback aí para mim, por favor. Bom, o nosso tema da live é autohemoterapia na prática, né? Vamos falar sobre um pouco das informações sobre essa técnica e os esclarecimentos da mesma, né? Bom, eu sou Caroline Rosa, enfermeira há 8 anos e pós-graduada em saúde pública, né? Para quem, alguns seguidores aqui que não me conhecem, né? É bom me apresentar. E a convidada de hoje é a nossa querida enfermeira e escritora Ida Zaslavsky. Eu acho que é esse o sobrenome dela. Vou te chamar aí, tá, Ida? Manda para mim o convite, Ida. Fica mais fácil aqui. Prontinho. Então, eu costumo dizer que a autohemoterapia escolheu, né? E olá, Ida. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo Boa bem? noite a todos. Né? Como eu estava dizendo, a autohemoterapia é ela que me escolheu, né? Porque há 10 anos, há mais de 10 anos eu conheço a técnica, mas tem 3 anos exatamente que eu comecei a praticar, né? Tanto eu fazendo, né? Eu sendo aplicadora e recebendo também o benefício da autoterapia. E o que me trouxe um benefício muito grande, assim, foi sobre a minha rinite e a sinusite, que eu tinha muitas crises, né? E com 3 aplicações eu já vi um resultado muito satisfatório. Então foi daí que eu comecei a ter alguns clientes, né? E daí para cá é só alegria com a autoterapia. Aí eu quero, Ida, que você se apresente, né? Uma enfermeira que trabalha há mais de 28 anos, né? Quase 30, né, Ida? Nessa área da Sim, terapia. Aí você pode começar falando aí, se apresentando, tá bom? tá bom, Um tá prazer você bom, estar tá aqui. certo. Então até foi poético, né? Uma alegria com a autohemoterapia. E a autohemoterapia eu acho que nos escolhe mesmo, né? E o caminho, e ela vai dando vida na medida em que a gente vai fazendo. Então eu vou me apresentar, né? O meu nome é Ida Zaslavsky e eu tenho a formação em enfermagem e trabalho na área da saúde já anteriormente como atendente de enfermagem. Eu escolhi a saúde sempre também, né? Como atendente de enfermagem, como acadêmica, como auxiliar e técnica e formei-me como enfermeira. Então, atuei em todas as áreas da saúde, né? Enquanto hospitalar, posto de saúde, em vários níveis. E em 1992, aqui já em Florianópolis, eu fui fazer uma formação já entrando nas práticas integrativas e complementares. Eu fui fazer uma formação em bioenergética, em trabalho corporal de bioenergética. Nesta formação foi apresentado o trabalho do médico carioca
com a autoemoterapia. E nesse momento eu fui também chamada, né, assim como você, a fazer. Eu disse, mas isso é para mim. E nessa formação, eu fui ao professor e pedi o contato desse médico. Este médico Moura, que é o grande propagador, o grande. Tá me ouvindo? Acho que o sinal tá bom. A escuta, sim, agora a imagem que paralisou, A minha ou a sua? a sua. Agora voltou. É. Ah, então. Tomara que dê tudo certo. Voltou. Tá bom. E eu tive, né, o impulso, né, me fez sentido conhecer, né, o trabalho dele, e eu fui ao professor e pedi o contato do médico. E comecei, então, liguei para o doutor Luiz Moura, me apresentei, e ele foi extremamente receptivo, muito generoso, como é peculiar, né, da pessoa dele. E de tempo em tempo eu comecei a ligar para ele e fazer perguntas, eu sempre me apresentando, né, sou enfermeira de Florianópolis, e ele foi muito receptivo sempre. E isso se tornou regular, né? Eu fui fazendo de tempos em tempos, eu ligava para ele e perguntava sobre alguma situação específica. E então, assim, ele tinha uma visão muito ampla da saúde, né? Como uma medicina integrativa e foi passando esse conhecimento dele, né? Orientando a automoterapia, mas a forma de se trabalhar com saúde também, que era o que ele defendia muito as ideias dele, né? Era bem mais amplo do que a doença, mas sim tratar a pessoa como um todo. Então ele passou também muito essa visão, né? Então isso eu fui exercendo, eu passei a me dedicar a minha atividade profissional a dar continuidade a essa terapia. E, inclusive, quando eu não ligava para eles, eles estranhavam, né? Quando passava um tempo maior, eles estranhavam um pouco. Ele e a dona Vera, com uma cumplicidade muito grande, né? Então, eu até fiz um roteirinho aqui, né? Para poder falar e fui tornando na prática um exercício profissional a automoterapia, né? E então, assim, com os atendimentos e com a regularidade dos tratamentos. E com a oportunidade de tê-lo como mestre, como orientador, como a pessoa que guia, né? Um trabalho que assim, era um impulso, né? Mas um trabalho muito técnico, muito científico, muito embasado. Então, essa é a grande satisfação, né? Eu tê-lo como orientador e passar a desenvolver como a minha atividade. Então, desenvolvi junto o trabalho da bioenergética e o trabalho da autoemoterapia, né? E você me convidou, né, para falar sobre a autoemoterapia e me mostrou, né, a tua prática, né? Sim. Me mostrou através das pessoas que você atende, né? A busca de orientação. Então, foi um vínculo que a gente estabeleceu, né? Sim. E aí surgiu a ideia da gente fazer o tema da autoemoterapia na prática, né? Que foi a prática sendo orientada, né? E a ideia também ampliou para todas as pessoas da rede, né? Da minha, da sua, não só para os teus clientes, mas aí ampliou para os nossos familiares, para todas as pessoas que tiverem, né, o interesse em ouvir sobre a automoterapia. Sim. É porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas ainda, né, Ida? Tem pessoas que nem conhecem a prática. Às vezes, quando eu vou Sim, falar sobre a autoimunoterapia, as pessoas ficam assim surpresas. Nossa, como assim? Tirar o sangue e aplicar no músculo?
né? Tem aqueles mitos que a gente sabe, né? Que as pessoas ficam preocupadas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Os Sim, mitos, o benefício, já pode entrando também nessa parte. Aí depois faço a pergunta para você, né? Você já tem aí anotado. Aí você pode dar sim. a continuidade, porque você tem muita experiência. Eu vou aprender muito nessa live, muito mesmo. Que bom, que bom. E ela vai ficar gravada para a gente poder passar Sim, para outras pessoas, né? sim, Então, eu vou desenvolver um pouco, né? Vou desenvolver. E a partir, eu já tenho um tema inicial, que foram as perguntas que já foram encaminhadas, né? Então, eu vou sim. começar, comecei me apresentando e vou começar apresentando a autoimuterapia, né? Pronto. Que para algumas pessoas que sentem estranheza por se falar em sangue, né, em devolução, e outras pessoas já conhecem, outras pessoas têm medo. Então, assim, é uma diversidade, né, que a gente pode trazer aqui para tornar ela mais próxima, né, da realidade, né? Como você falou, tem esses mitos, né? Ou tem também pessoas, ou assim, muita informação desencontrada. Então a gente começa apresentando, né? A automoterapia, eu até fiz um roteirinho para a gente poder dar, né, uma ordem e depois desenvolver as perguntas que você me encaminhou, né? Certo. Então, a autoemoterapia, né? Auto é próprio, é meu. Emo é sangue. Terapia é um processo de tratamento, né? É um tratamento, é um processo, não é uma pontual, né? Então, a automoterapia, ela tem função imunológica na gente, ela tem funções imunológicas, né? E quando a forma como se faz é a retirada do sangue da veia, né? Como se faz o exame de sangue? A gente retira o sangue da veia. Depois, imediatamente, sem acrescentar nada, a gente devolve esse sangue no músculo. Essa é a autohemoterapia propriamente dita. O sangue puro saiu do seu organismo pela veia, é devolvido no músculo, não é? Quando ele entra no músculo, ele dá uma informação no organismo que entrou algo estranho, porque ele está em outra via, né? O organismo, quando recebe esse estímulo de ter entrado alguma coisa estranha, ele vai ser impulsionado a, a mobilizar a imunidade, as células de defesa que vão reconhecer, não é? E combater elementos estranhos. Porém, esse sangue, ele é seu, ele não tem nada de estranho, né? Ele é a alavanca. Então, não se tem risco nenhum, porque o seu próprio sangue, ele não vai causar nada de estranho no organismo, nada que possa ser rejeitado, entende? Então, o sangue no músculo, ele é uma alavanca para que a imunidade seja impulsionada e essas células que têm a função de reconhecer o que é realmente estranho, elas vão se direcionar para o que tem realmente de estranho no nosso organismo. E o estranho pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser células mal formadas, pode ser toxinas, fungos, pode ser gordura, pode ser fibrina acumulada, pode ser outras. Agora não me vem mais. Então, Infecções, né? que causam essas situações estranhas, causam inflamações, infecções, e elas repetidamente, no nosso organismo, elas vão desencadear as doenças, entende? Uhum. Então, a autoimuterapia, ela tem a função
de impulsionar a imunidade. Então, a imunidade impulsionada, ela promove limpeza, promove combate, né? E o reconhecimento. A prevenção, ela previne a entrada de organismos estranhos. Então, isso é uma das funções da imunidade. Ela defende o nosso organismo. Também, se chega a entrar algo estranho ou a acontecer algum desequilíbrio, a imunidade também trabalha nessas manifestações. Ou, se ainda está muito agravado algo no nosso organismo, precisa da imunidade para poder sair dessa condição. Então, em todos os níveis, ela é benéfica. Então, a gente pode até dizer que, independente de ser prevenção ou de já se ter uma doença instalada, a automoterapia sempre é para o benefício do nosso organismo. Entendeu? Então, olha a amplitude que a gente tem com o uso da automoterapia. E isso de uma forma que não tem risco, né, para o organismo, não sofre alteração, não transforma nada no nosso organismo, certo? E não causa conflito com outros tratamentos, né? Ela não compete, então é um tratamento complementar, sem efeitos colaterais, benefício ao organismo, né? Feito de uma forma por uma pessoa capacitada, feito de forma responsável, né? Então, os cuidados para se fazer esse tratamento são necessários, né? O tratamento em si, ele é simples e muito eficaz e de larga escala, porque ele potencializa a nossa imunidade, certo? Então, a gente pode dizer que a autoimunoterapia é para o nosso organismo, independente da doença que esteja apresentando. Entende? Então, isso a gente já desmistifica, né? Respondendo às suas questões e as questões de várias pessoas que querem ser apresentados, mas têm medo. Então, isso desmistifica, sabe? Ela não causa coagulação, por exemplo, que é um tema que a gente vai falar. Sim. Ela não causa abscesso, ela não causa infecção. Pelo contrário, ela tira as pessoas daquela situação de infecção, de coágulos, entende? De vários tipos de doenças que vai sendo desenvolvidas ao longo do nosso tempo. E tem pessoas que têm predisposição a doenças. Então, a autoimunoterapia pode ajudar antes que a doença esteja instalada, né? Você pode ter uma predisposição, então você pode fazer para que, além de evitar ou fazer com que ela se desenvolva mais tarde, porque a sua imunidade ainda está elevada, né? Então, é um ganho, é um benefício, né? Sim. E só para lembrar que esse tratamento, essa terapia, ela é utilizada há mais de 100 anos, né? Eu acredito que já está quase 200 anos já, né, Ida? Então, ela veio originalmente da França, da Europa, né? Percorreu o caminho das guerras, que se precisava usar algo de imediato, certo? Então, percorreu várias doenças, inclusive lá em 1918, gripe espanhola, vários epidemias, pandemias, né? A febre, tifoide também. Entende? Então, ela já tem um histórico muito grande, a autoimunoterapia. E 100% de benefício, 0% de risco, né? Ou de prejudicar a pessoa que a faz. Então, isso é importante. O doutor Luiz Moura,
né, conheceu a autoimunoterapia, então eu vou falar um pouquinho dele para dizer, né, porque a minha aproximação a ele. Ele morava no Rio de Janeiro e o seu pai, né, já como médico, já utilizava em todas as cirurgias que ele ia realizar. Depois que o Dr. Luiz Moura entrou para a faculdade de medicina, o próprio Dr. Luiz Moura, estimulado pelo pai, que ia fazer as aplicações da autoimunoterapia. Antes de se fazer a cirurgia, no dia da cirurgia e após. Então, assim, ele já foi criado, né? A construção do exercício profissional dele já utilizava a autoimunoterapia, né? E naquela época era amplamente utilizada, né? 1937, 40 e poucos, era amplamente utilizado, né? Então, ele seguiu utilizando no exercício profissional dele. Assim, teve um trabalho científico, né? Quem descobriu a forma como ela age no nosso organismo foi um brasileiro que ganhou um prêmio, né? Numa revista de medicina, ele ganhou um prêmio que foi o Jesse Teixeira, né? Ele fez todo um trabalho e pesquisa, né, de como que ela funciona no nosso organismo, e ele ganhou um prêmio, e ele que descobriu o funcionamento dela. Inclusive, esta forma que se utiliza a cada 7 dias, se repete a aplicação. Porque quando entra no nosso organismo o nosso sangue, ele vai se quadruplicar ao longo de 8 horas. Nessas 8 horas, ele vai se manter quadruplicado por cerca de 5 dias. Né? Depois ele começaria a se desmanchar, esse estímulo, e lá no 7º dia voltaria a estar baixo de novo, que é quando se repete. Então, você vai por um tempo regular e contínuo, você vai fazer com que a sua imunidade esteja quadruplicada, né? E limpando o seu organismo, ou deixando de prontidão para evitar complicações das doenças, né? Ou assim, para diminuir sintomas, aliviar, né, dores, né? Então, o exercício da medicina do Dr. Luiz Moura era aliviar o sofrimento humano e, quando possível, curar. E nós, enquanto cuidadoras, né, a gente vai promover o cuidado, né, de saúde para também proporcionar, né, uma melhor qualidade de vida para aqueles que nos autorizam, né, a oferecer esse tratamento. Então, depois tem algumas... E também, assim, é importante salientar, né, dentro do meu roteirinho, então, de 7 em 7 dias, né, você pode usar uma menor dosagem para situações mais simples e uma maior dosagem para situações mais graves, né, ou que exijam um impulso maior. Também, ela funciona, a autoimunoterapia, ela age no nosso organismo de forma sistêmica, global, né? Tanto reorganizando as nossas funções vitais como um todo, né? E também específica, de forma específica, nas situações que já tem no nosso organismo manifestadas, entendeu? E isso dá um diferencial, né? Então, assim, se você usa uma situação específica, né? Depois a gente vai entrar aqui no que você solicitou, a diabetes, por exemplo. Se você usa um medicamento, esse medicamento ele é específico para aquela condição que você está tratando. Sim. A autoimunoterapia, ela potencializa, né, o organismo para passar por essa condição e sair dessa condição e age no todo, não deixa todo o organismo se desequilibrar, né? Então, ela mantém todo o organismo ou as outras partes do nosso organismo em funcionamento bom,
né, em ativação ou em limpeza né, para que, inclusive, aquele medicamento seja potencializado, vá fazer a função dele, né? Então, isso é uma das coisas, né? E em relação a, já respondendo de uma forma mais ampla, uma das perguntas, né? Como se criança pode fazer, né? Então, pode-se fazer, né? Todas as pessoas podem utilizar a automoterapia, Sim. certo? Desde os 0 anos, né? Meses de idade, até os cento e alguma coisa, né? Então, assim, crianças de todas as idades podem utilizar em todas as idades. A dosagem e a regularidade é que É vai de menor, acordo com né? uma avaliação, Sim. com uma avaliação do tamanho, da constituição física, Sim. da gravidade, né? Esses que têm Então, que ter isso os já nos cuidados. dá. E esses são os É, cuidados, né, em questão à dosagem, à idade, né, tudo isso daí. Por isso que deve ser por um profissional de saúde que entenda, né? Às vezes tem muita gente que fica com medo, com receio, porque pega pessoas que aprende a fazer, pega pela internet, faz de qualquer jeito. Isso que dá essa barreira, né? Que sim, a gente acaba sendo meio que banido, né? Por conta dessas pessoas, né? Que não têm o conhecimento, né, Ida? isso. Que pode prejudicar o andamento dessa terapia que é Sim, tão benéfica. sim. Porque ela é uma técnica invasiva, Uhum, né? Porém, feita com a atenção necessária e os cuidados necessários, né? Como, né? Ela vai e também não é só a aplicação, é o acompanhamento. sim, Então, a sim, responsabilidade, né? Então, feito por um profissional capacitado, um profissional de saúde que tem a visão, né, do contexto todo, ela vai qualificar ainda mais esse nosso trabalho, né? sim, Então é isso, a gente, quanto mais pública, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente traz essa orientação a público, né, visível, quanto mais desmistifica, melhor. Então, né, a gente está se colocando aqui como pessoas que vão levar com responsabilidade essa informação, este tratamento, porque é o nosso dia a dia, com né? certeza. Então, eu posso estar há mais tempo, mas você está, então nós estamos fazendo com que ela oficialmente se torne mais qualificada, né? Então, Sim, esse é o nosso cuidado também, né? O cuidado não só diretamente na aplicação, mas no conjunto todo, sim, né? observar, né, cada paciente, cada história, cada enfermidade, como que está agindo, né, como que está evoluindo, os benefícios, como que está trazendo, tudo isso, ela é anotada, né? Não é assim só chegar lá e fazer, né? Eu costumo dizer que Exato, a gente acaba sendo não só o enfermeiro, acaba sendo o psicólogo, que é um conjunto de muita coisa, né? Quando a gente está com o exatamente. paciente, né? Então, eu costumo dizer que é a saúde integrativa, porque a gente cuida também das condições, né, gerais, a Emocionais, gente pode emocionais, a gente pode orientar sobre a alimentação, a gente pode orientar sobre o sono. Então, a gente tem uma visão mais global dessa pessoa. E eu costumo dizer também que o nosso compromisso não é com a doença da pessoa, não é? sim, Porque quem faz o diagnóstico e prescreve tratamento é o médico. médico, E nós, o nosso compromisso é com a função imunológica, com o cuidado, né, para que essa pessoa retome, faça o caminho de volta, sim, né, com segurança e para uma qualidade de vida melhor, né? com certeza. Então, esse é o nosso potencial. O que mais você Ô, Ida, tem possa. algumas perguntinhas. Eu desativei os comentários, só que o pessoal tá fazendo perguntinha aqui, né? Uma delas tá perguntando aqui se a autoimuterapia ajuda contra NF1.
Essa sigla eu N, não. NF1. NF. Hum, eu não, Eu não, eu não também, tô eu não tô lembrada lembrando. dessa sigla. Não, então, eu pediria para que se alguém perguntasse, possa dar mais, fazer uma pergunta mais assim, que a gente possa identificar, né? Sim. Porque algum código, nesse momento, a gente pode não estar lembrando, né? Não saberia dizer o que é NFU. Eu Então, também eu posso falar não tô lembrada também. Aí tem uma outra também, perguntinha não, assim que eu né? achei muito importante também saber, responder, se pessoa com o uso de Clexane injetável diariamente pode fazer a autohemoterapia. Não tem problema algum, né? Então, Porque é de 7 em 7 dias a aplicação e ao- costumamos alternar os lados, né? Não é, sim, né, toda sim. semana não é no mesmo braço ou, né, no glúten, nem no deltoide. Então, É. É importante fazer um rodízio. Então, como a pergunta ela pode ser no sentido tanto de sobrecarregar o músculo, como do uso do medicamento, né? Isso é importante salientar que ninguém interrompe qualquer tratamento médico por estar fazendo a automoterapia. Isso precisa tornar bem claro, né? Ninguém interrompe. Então, o medicamento dado especificamente para aquelas pessoa, ele vai continuar sendo, né? Sendo utilizado, né? Ela não faz contraposição a nada, né? Então, assim, pelo contrário, ela vai limpando o organismo, aí aquele medicamento não fica sobrecarregado e sempre vai dar mais oportunidade de funcionar o medicamento. Então, assim, não tem problema nenhum, qualquer medicamento pode ser usado, continua, né? E porque é específico para aquela situação que a pessoa está tratando, né? sim. Então, qualquer medicamento vai continuar usando, tá? E vai ajudar o organismo a ter mais recurso, tanto para receber o medicamento, que às vezes o próprio medicamento é que tem efeito colateral. Sim. Então, diminui, né, os efeitos colaterais do medicamento. E então ajuda a suportar o tratamento medicamentoso, né? Como é o caso, inclusive, da quimioterapia, né? Que muitas pessoas fazem. Então, a automoterapia, ela dá um suporte para que a pessoa possa diminuir os efeitos colaterais e ter uma longa caminhada de tratamento, né? Você me fez outras perguntas também. Eu queria saber se queres que eu responda elas ou tem alguma imediata do Não, pessoal que está ao vivo. em relação o NF1 é neurofibromatose. Ah, tá. Neurofibromatose. Então, É que passa um branco, é, né? Com as siglazinhas. eu fiquei pensando em qualquer coisa, né? Em muitas coisas. Então, essa não veio, né? Sim, Então, condições neurológicas, condições circulatórias, digestivas, de aparelho geniturinário, né? Dos sentidos também, visual, olfativo, to, todas elas podem utilizar, né? Função neurológica, função muscular, função nas articulações, né? E então, assim, todas elas podem ser beneficiadas, né? A pessoa pode ser beneficiada, diminuindo sintomas, né? Até chegar a diminuir crises que se possa ter com essa doença, problemas neurológicos, né? Muitas vezes pode desencadear uma crise. Então, ao longo do tratamento com a automoterapia, pode reduzir o agravamento, o agravo da crise em si,
E o tempo das crises pode ser mais espaçado, e o quanto afeta o organismo também. Então, a Sim. autoimunoterapia, ela associada a qualquer tratamento, ela vai potencializar o organismo, tá? Então, pode ser utilizada assim, tá? Opa, caiu meu caderno. Você vai falar, Ida, sobre a parte da coagulação, em relação também à trombose, né? Você já quer entrar nesse Sim, assunto? Porque teve outras perguntinhas aqui agora em relação à trombose, né? Quem tem predisposição, né? E você é a pessoa sim, ideal para falar sobre isso, porque você já teve, né? Então pode. sim, certo. Então, assim, eu já tratei, assim, várias pessoas em diferentes estágios, né? Inclusive, é um tema atual, né, que está Sim, sendo muito falado, né? Então, a trombose, ela é uma formação de coágulo sanguíneo, né, dentro do vaso. E isso impede o fluxo do sangue, né? Então, pode obstruir uma parte do organismo que não vai receber o fluxo do sangue, não vai estar recebendo a nutrição, o alimento necessário. E isso pode causar um dano local, né, naquele local, ou se esse coágulo, né, ele vai formando um acúmulo e se forma um trombo, né, que ele está obstruindo ali o fluxo daquele vaso, se esse trombo, né, essa rolha, por exemplo, é como se fosse uma rolhazinha ali, né? Então, pode causar acúmulo num lado e falta no outro. Se essa rolha andar, né, ela pode causar um dano maior, que se chama depois a embolia. Conforme o local onde esse trombo se localiza, ele forma embolia naquele local. Então, se ele andar, né, ele pode desencadear um dano maior, certo? E então isso para explicar a trombose, ela pode ser aguda numa situação imediata, né? Numa situação desencadeada, né? Que a gente tem visto agora, né? Por diferentes inflamações que sim. desencadeiam, né? Os trombos no organismo, a trombose, né? E vai causar um dano maior, pulmonar, cerebral, seja onde estiver instalado, que é o que nós estamos vendo atualmente. Mas também ela pode ser crônica, pode ser uma pessoa que tenha predisposição ou já ter desenvolvido e vai tratando ao longo da vida, né? E aí tratando com uma qualidade de vida, com exercício, com medicamento ou com alimentação, né? A gente procura sempre dar um panorama maior, né? Para a pessoa que tenha ou essa predisposição ou já a doença, né? Mas ela pode ser momentânea por uma situação específica, por exemplo, na gravidez, Uhum. né? Também pode. Então, Sim. assim, né? Pode ter desenvolvido ou já ter uma predisposição e com a gravidez, né? Então, já a circulação já pode ficar já, né, mais dificultada, né? Tem edemas, né? Então, isso pode também desencadear, né? E o que a autohemoterapia contribui, tá? Com uma total segurança, sabe? Contribui para desfazer, desmanchar esses coágulos, Sim. certo? Então, ela não causa coágulo. O sangue, quando é retirado da veia, aplicado no músculo, ele vai desencadear o processo de defesa do organismo. Essa defesa vai reconhecer aquele coágulo como um estranho e vai buscar reunir o batalhão para que esse coágulo se desmanche, antes que ele aumente e possa caminhar para outros locais.
Então, olha que beleza, né? Que segurança a gente pode oferecer, não é? Fazendo a autohemoterapia, tanto para prevenir, né? Prevenir quem tem uma predisposição ou quem, né, está bem, pode se prevenir que isso aconteça, como também pode se impedir o crescimento desse coágulo, né? Que esse coágulo, onde ele não deixa, onde ele reduz ou impede o fluxo, pode causar um dano ali, né? Não tem oxigenação naquele local e pode vir a causar um dano. Então, a autohemoterapia, ela vai desfazer, ajudar a desfazer. Também impedir o deslocamento, né? E também, se a pessoa já fez o tratamento, já desfez o coágulo, não é? Já conseguiu sair dessa situação de agravo, ela pode evitar outros coágulos, entende? Evitar que venha a se desenvolver novamente outros coágulos, se é uma pessoa que tem predisposição, entendeu? Porque quando a gente já sabe, já tem consciência do que tem, a gente trata. Quando você sabe que pode vir a ter, não é? Você pode agora, com um olhar mais integrativo, vir a evitar que isso se instale no seu organismo. E pode ser com alimentação, pode ser com exercício, pode ser com gerenciamento do estresse, não é? Que é aquela adrenalina que, não é? Buscando, né, vários recursos, tanto na alimentação, meditação, respiração. Eu costumo muito, quando vou aplicar a autohemoterapia, eu trabalho a respiração na pessoa. A respiração é a base, né, da nossa vitalidade. Então, quando a gente consegue ter consciência da nossa respiração e fazer com que ela possa se distribuir mais no nosso organismo, né, vai levar mais oxigênio a mais partes do corpo. Então, a gente torna a respiração um trabalho também, pessoal, né? Então, eu associo muito, né? Fica a dica, né? Qualquer pessoa. É simples, eficaz, de baixo custo e quadruplica, né, o nosso potencial. E atualmente, né? Então nós falamos aqui agora de duas coisas que na atualidade são necessárias: a qualidade respiratória, não é? E se você tem, né, alguma situação, né, inflamatória que possa desencadear, né, um prejuízo na circulação, também. Então, você entende? No momento atual, a autohemoterapia ela pode ser muito benéfica. E nós estamos tendo, né, respostas, né, a todas as pessoas que estamos tratando. Sim. Então, isso, né, já trazendo. O que mais que você gostaria? Tem muitas perguntas aqui, viu, Ida? Não vai dar para responder todas, mas vamos pegar Sim. aqui a que eu vejo assim mais relevante também, né? E depois a gente pode responder até nos Isso. comentários também, né? Que vai ficar gravado, não vai ficar sem resposta. Isso. O importante é que a gente está levantando esse tema, Sim, né? Abrindo, ele não é conclusivo, sim, tá? sim. Alguém perguntou aqui, Jojó perguntou se tem tempo mínimo para dar resultado. Isso daí depende muito do organismo da pessoa, né? Isso é muito individual. Tem pessoas que na primeira aplicação você já vê algum benefício, né? Tem uma paciente minha mesmo que ela tinha insônia há muito tempo, tomava medicamento para dormir. E na primeira aplicação, ela veio meio que até duvidosa, né? Da autohemoterapia. Eu falei, eu te garanto, se você fizer e não tiver resultado, eu paro de ser enfermeira.
sabe? Porque eu Ó, tinha certeza, porque eu tenho certeza que tem benefício. E quando a gente tem essa certeza, né? E aí ela fez. Quando foi na primeira aplicação, no dia seguinte, ela me manda um zap. Rapaz, não é mesmo que eu dormi tão bem, ai, acordei tão leve. Eu falei, tá vendo aí? Não é mito, não é mito. então Então, é tão assim, depende, né? gratificante isso. Depende do Sim, organismo. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais para ver o resultado, mas ele vem, ele chega, ele vai fazer a autorregulação no seu organismo, né? exatamente. Né? Isso é muito importante. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode começar. Nós temos muita confiança no que fazemos, né? Então a Sim. gente fala, né? Assim como você fez. Mas quando a pessoa sente alguma mudança no seu quadro, eu costumo dizer, ninguém falta a uma sessão de autoterapia. Verdade. Ele, se a gente diz, ah, não vou poder fazer, não, então me antecipa. Mas assim, o É. tempo de se fazer é isso que você observou. Cada pessoa, não existe um padrão, porque cada pessoa tem um histórico de saúde, um histórico imunológico e o seu quadro, né? Sim. Mas fazendo com regularidade, né? Isso é importante. Muitas vezes, na primeira, você já pode sentir um benefício, né? Às vezes o impulso tem que ser mais repetidas vezes para sentir. Mas na maioria das pessoas, assim, na terceira e na quarta, sente algo diferente, Uhum. né? Mas o que se solicita mesmo, o que se sugere, é que um mínimo de 3 meses pode dar assim, um movimento para começar a regular algo. Entende? Então, a trabalhar na autorregulação. Aí você não pode parar, porque se está começando, não é, a regular, ainda não regulou, né? Então, você pode fazer por um período mínimo, né, de 3 meses, ou por um tempo indeterminado. Depende se você vai fazer pela situação da doença ou se você vai fazer para aprofundar o seu estado imunológico. Então, ao longo da nossa vida, né, a gente vai passando por situações que derrubam a imunidade ou que vai se perdendo. Então, se você pode manter, né, manter-se fazendo a autoimunoterapia ou por situações pontuais, né? Sim. Por exemplo, que você tinha pedido, né, da diabetes, como muitas Sim. pessoas fazem é uma doença crônica, contínua, né? A pessoa pode ter, né, vários tipos de diabetes, mas pode ter nascido e já ter desenvolvido, né, a diabetes, então tem várias situações. Então, uma pessoa que tenha uma doença que é contínua, você não vai sair da doença, mas você vai ter condições de viver a doença, muitas vezes, sem ter as complicações dela, que são, né, na Diminuindo os medida. sintomas, né? Diminuir os sintomas e o comprometimento que ela causa, né? A diabetes, até eu anotei, assim, algumas coisas para falar, porque é desencadeada pela situação do hormônio da insulina, né? Sim. Que ela é muito relacionada com a alimentação, não é? E com o açúcar que fica no sangue, Sim. não é? E ela afeta toda a qualidade de vida. Então, assim, esse hormônio, né? Ele leva a glicose para a célula, não é? Através do sangue. Se esse hormônio tem dificuldade, né? Ou se não está produzindo hormônio, ou se não está conseguindo carregar, né? A glicose até a célula, para a célula fazer as atividades necessárias, então esse açúcar ele fica depositado, ele fica aumentado no sangue, que é a taxa glicêmica, né? Então, por isso, assim, e a pessoa não consegue gastar essa energia, então dá um desequilíbrio, Sim. né? Então,
precisa controlar a alimentação, precisa fazer exercícios para poder fazer chegar, né, os hormônios até a célula, né, e gastar aquele excesso de açúcar que ficou no sangue. Então, assim, também ela pode ser autoimune, né? O próprio sangue, o próprio organismo se agride. Então, a autoimunoterapia contribui muito, né? Para essa pessoa que vai fazer pode fazer ao longo da sua vida para evitar os comprometimentos, né? Não Que tem ao longo do restrições, tempo né? não tem Não tem restrição, restrições. né? É. Então, diga, se tiver mais alguma pergunta, Tem, pode tem fazer. mais uma perguntinha aqui, tem várias, né? Sim. Tratar a autohemoterapia trata erisipela bolhosa por repetição. Você já teve algum caso? Algum paciente com. Erisipela bolhosa, eu tratei por um período, acompanhei uma pessoa também, né? Então, é algo que vai se repetindo, né? São as Sim, bolhas no organismo. Essas bolhas podem se inflamar, podem inflamar e estourar e infeccionar. Então, nesses casos, né, é muito indicado, né? Eu estou procurando trazer na prática de situações reais que as pessoas estão sim, passando, né? sim, Então, na prática, o que é isso? Você conseguindo evitar inflamações, evitar infecções, as infecções repetidas podem gerar outras doenças. Então, você está associadas a essa de origem, né? Ou esta pode ter sido ocasionada por outras. Então, ela pode estar se repetindo, não é? Mas ela é secundária a alguma originária. Então, eu não sei o caso dessa pessoa. Então, em você fazer a automoterapia, você pode tá corrigindo ou tá regulando o organismo daquela que causou, né? E as outras que foram se associando a essa, entende? Então, sim, é benéfico sim, porque lembra que você está tratando o organismo, está fazendo com que o organismo volte a se regular nas funções. Essas funções que você falou da autorregulação são as funções vitais, né? Elas que trazem, que fazem o funcionamento do organismo. A nossa não só o funcionamento mínimo, mas a vitalidade. E a vitalidade faz com que a gente tenha qualidade. Então, a gente está proporcionando ao organismo sair das situações de doença, né, até um equilíbrio, até, entendeu? Não é cura, né, mas de sair e de evitar prejuízos em função dessa doença. Então, isso é um outro olhar, né? Na prática, funciona muito bem, porque eu já vi pessoas saírem das mais diversas situações. E isso cada vez me dá mais confiança em entrar num caso, numa pessoa, mesmo sem ter feito para aquela situação específica, mas eu sei o quanto pode sair desses sintomas que vem apresentando, né? sim, Como agora, sintomas respiratórios, sintomas de inflamações. Então, tudo que faz com que a nossa imunidade esteja de prontidão, ou esteja, né, aumentada, esteja presente, trabalhando por nós, né, vai fazer com que evite invasão ou evite dano. sim, com certeza. Ô, Ida, você quer falar um pouquinho Sim. sobre o registro que foi publicado, né? Você é escritora. Você quer falar um pouquinho do seu Sim, livro? sim. Então, eu tive a oportunidade, né, depois de alguns anos trabalhando com autoterapia,
eu escrevi um livro. E o livro, ele traz a prática da automoterapia, né? É o primeiro registro profissional da prática. Então, tem muitos exemplos, eu vou ver se dá para ver o livro, Dá sim. né? Este é o livro, né? E ele foi revisado também pelo Dr. Luiz Moura, foi, né, visto por ele, né? Então, esse livro, ele contém um histórico, né, da automoterapia, a minha história, né, em relação à automoterapia, a associação com o Dr. Luiz Moura, e vários tipos de tratamento, né? Inclusive, como profissional, eu criei uma nota, uma autorização, um termo de responsabilidade, onde a pessoa que vem fazer o tratamento comigo, ela está me dizendo que autoriza, né, me autoriza a fazer o tratamento, não vai interferir em nenhum medicamento que ela está usando, né? Então, eu deixo claro que é uma escolha da pessoa, né, fazer. Então, e o livro trouxe, assim, ele desencadeou, eu acho que encorajou muitas pessoas a quererem dar o seu depoimento, né? A levar aos seus médicos, entendeu? Então, ele teve uma função já, né, originalmente, a, a, a abrir mais, né, as pessoas que podem fazer a automoterapia também, né? Então, o livro, ele está na segunda edição, esgotando a segunda edição, né? E E graças a Deus, quem né? sabe em Ele breve está na dando. terceira, né? Pois é, E vai então, amanhã eu vou crescendo, ter uma né? reunião para falar, amanhã eu vou ter uma reunião para falar sobre isso. Ou uma Muito terceira, bom. alguma continuidade dele, né, para que mais pessoas possam Sim. acessar, enquanto pode ser que venha um novo projeto também, quem sabe um O meu eu já passei para outro. frente, para outras pessoas lerem também, né? Poder ter aí Sim, a informação, né, que você vem trazendo. isso. Então, ele não é um livro comercial, ele foi edição da autora, ele não se encontra nas distribuidoras, nas livrarias, porque ele é assim, um livro da edição da autora, né? A ideia é mesmo difundir o conhecimento e a prática da automoterapia. E ganhou muita credibilidade. Então, assim, cada pessoa que adquire o livro empresta para três, quatro pessoas, então quadruplica, né? É, A a informação informação, também. com certeza. Essa é a função. E aí pode tirar cópia, entendeu? Ele é para andar mesmo, né? Com Mas o que certeza. se pede é citar a fonte, para que ninguém utilize o que está escrito ali Sim, sim. E dá o e se crédito, aproprie, né? né? Dá o crédito Dá o para quem crédito, fez, é. para quem Exatamente. fez, né? Então, isso dá, né? Me deu também uma credibilidade a me colocar para fazer palestras, para falar, né, em outras situações. Então, assim, ele me deu como escritora também, né? Ele é um produto que me colocou em outra situação também. Então, eu aprendi a lidar com isso também, a sair só da prática de aplicação, de observar os tratamentos, como a oferecer o conteúdo, entendeu? Então, atualmente, eu me ocupo bastante a levar o conteúdo da automoterapia, né? Sim. Então, tanto para as pessoas que aplicam, como para as pessoas que querem receber o tratamento, como, né? Então, eu acho muito importante esse momento contigo, por isto, né? Para poder ter esse espaço de falar mesmo, né? Sim. É um debate, porque se a gente for ver, não existe essa instância de debate,
né? Eu tenho falado isso. Mas nós estamos aqui debatendo. Claro que as duas na mesma posição, Com né? As certeza. duas a favor. É, Nós estamos tem, debatendo. tem uma advogada aqui na live, né, que ela falou assim: essa autorização promove a segurança jurídica do tratamento para quem aplica e para quem recebe o tratamento. Excelente. É o que você falou aí. Ah, muito grata por essa informação, muito obrigada por essa informação. Isso é importante saber, né? Sim, Eu ainda é importante porque a gente usa e não teve nenhuma situação, né? Até porque não tem erro, né? Mas é um respaldo, né? Então, sim. muito quero agradecer a essa contribuição, né? Para quem está deixando aqui, é muito importante mesmo, É. Pois é, né? Ida, já estamos chegando já no finalzinho, né? Já passou aí uma Sim. hora. Você quer complementar mais alguma coisa? Eu vi só que tinha uma pessoa que falou de feridas, né, na perna. Sim, Então, sim. né? Então, na prática, né, a autohemoterapia, quando ela é feita, ela vai contribuir para a sua circulação, para a limpeza de alguma inflamação, de alguma infecção ou de algo que esteja se instalando, né? Então, vendo dessa forma, né, bem ampla, né, você busca uma pessoa que possa fazer esse tratamento com você, acompanhando a evolução, né? A sua evolução e orientando, né? E então, para as mais diversas situações, né? Como essa, como uma ferida, né? Quem quiser também pode entrar, tem vários depoimentos no meu canal do YouTube, né? E também tem depoimentos, tem outros vídeos com temas específicos, né? Que eu já fiz e ficou gravado. Assim como essa vai ficar gravado, outras que também ficaram gravadas, né? Que se fala, né, de vários tipos de doenças, de vários tipos de situações em que se pode estar tratando com a autoimunoterapia. Mas ela é simples, né? Dentro da forma de se fazer, não exige uma complexidade de material, de equipamento, né? De estar num local, entende? Então, ela tem a sua simplicidade, a profunda simplicidade, né? Para desencadear um processo interno na pessoa, não Sim. é? Um processo interno de regularizar o organismo, de regular o organismo, né? Feito de forma regular e contínua. Então, eu tenho muita satisfação, né? É muito gratificante ver como uma pessoa chega, muitas vezes apreensiva, e ao longo do tratamento se transforma. E É, normalmente ficamos amigos, né? Normalmente ficamos amigos. com certeza. Mas é uma atividade profissional muito gratificante e espero que tenha longo alcance, né? Que Vai mais ter. pessoas possam ter interesse, mais colegas possam ter interesse, Sim. né? Em dar continuidade às ideias de que tanto o Dr. Luiz Moura defendeu. Em algumas vezes ele sofreu por defender essas ideias, mas ele sabia o que estava defendendo. Então, assim como você tem dentro de você isso, dessa confiança, eu também adquiri isso, eu também tenho. Então, é essa confiança que faz com que a gente realmente se sinta seguro e passe essa segurança, essa verdade, né? E cada pessoa é diferente da outra, né? E ela vai vivenciar em si o seu processo. Então, isso, não procurem padronizar a autohemoterapia, né? Como a gente vê por aí, você faz 50 aplicações de tal. Não, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente tem que ter a paciência, a persistência, a determinação de gradativamente sair de uma condição sem saída, que muitas vezes estava,
né? Muitas vezes as pessoas procuram, não sei mais o que fazer. E voltar para uma situação de mais confortável, mais gratificante, né? Mais com maior qualidade. Então, eu acho isso muito importante, né? Sou realmente uma entusiasta, espero que tenha passado, né, informações. E quem tiver mais pergunta, né, pode deixar, a gente vai respondendo. Você quer responder Tenha mais mais alguma? algum? Tem aqui falando sobre a bucite, né? Se ajuda na bucite. Então, aí se tornaria um pouco repetitivo, né? Né? Porque Porque. cada situação porque é uma inflamação, Uhum. né? Então, assim, todas as inflamações, rinite, sinusite, bursite, né? Uveíte, vários tipos de inflamações, né? Inflamação na unha, inflamação no dedo, Os inflamação no ossos, ovário, né? nos ossos, né? Nas articulações, como tem na Sim. coluna, né? Nos dedos, na artrite, entendeu? Então, todas as inflamações podem ser tratadas. O tempo é o tempo de cada situação. Se já tá, se é aguda, se está crônica, entendeu? Então, isso contribui bastante, contribui mesmo, tá? Certeza. Faça. Se a gente conseguir passar essa confiança que a gente tem dentro de nós, mas só vai saber se a pessoa acreditar para ver o resultado, Com né? certeza. É. Então, seria Dá um essa a passo, né? mensagem, né? Dá um passo à frente, né? Exatamente, exatamente. Se, né, se, de como tá, né? Experimente, né? Dá um passo e É. veja. Pronto, a nossa live está chegando ao finalzinho, né? Ida, eu quero te agradecer muito, né, por você ter aceitado o meu convite, porque muita experiência você tem. Podemos marcar uma outra em um outro momento, né? Que o pessoal aqui gostou, tô vendo os comentários aqui. E Ai, eu que bom. acredito que vai ter a parte 2 aí, Sim. né? Então, Então, sou muito grata, tá certo. bom? Muito obrigado por ter aceitado, né? A todos que estão aqui, que tiraram um pouco do seu tempo para vir assistir, né? A live ao vivo. Por mais que fique gravada, mas acompanhou aqui. Isso é muito gratificante para todas nós, né? Sim, bastante, bastante. É. É um espaço que a gente ocupa e que sabe que tem, né, esse retorno. A gente sente o calor, né, de Com quem está certeza. tá aqui acompanhando. É muito gratificante, né, esse momento. Então, espero que se multiplique mesmo, né? E quem sabe, né, eu agradeço muito o convite, né, a oportunidade de poder mostrar esse conhecimento ou essa experiência da prática, né? É um pouquinho que a gente mostre, mas que pode ampliar a consciência de alguém, né? Então, se uma pessoa já despertou uma, vai passar para outra, é assim, é aos poucos mesmo, então já valeu, Eu né? digo, Já valeu. eu digo que é trabalho de formiguinha. Porque vai passando Exatamente. de um para outro, né? Um recebe o benefício, já fala, ó, eu fiz tal procedimento e foi ótimo É, para mim, já leva a experiência e vai passando adiante, né? De boca em boca, é, vai chegando, né? Com exatamente. um grande número de pessoas sendo beneficiado. Exatamente, né? E aí você também, né? Um que faça com você, se sente bem, vai passar para outro, né? Então eu também te agradeço por ter parado tudo, né? Por ter dedicado esse momento, né? A gente ter dedicado esse espaço na tua vida para também construir para outras pessoas essa informação. É muito importante a gente abrir esse espaço e ele se amplia, né? Sim, Ele se amplia, né? A partir daqui podem vir outras situações, inclusive outra live, com né? certeza.
Porque são muitas informações, né, Ida? Nenhuma live só não dá para fazer tudo, né? São muitas dúvidas, né? Mas com essa É, troca a gente vai chegando aos pouquinhos, a gente vai chegando nos corações de cada um aí, né? Tá bom, Ida? Muito exatamente. obrigada, tá? A todos vocês que, mais uma vez, né, que assistiram a live. Muito obrigada mesmo de coração. Eu agora estou mais calma, estava muito nervosa no início, mas estou tranquila agora. Faz parte. Deu certo, né? Faz Deu parte do certo. processo, é. Sim. Aí tem pessoas falando aqui que foi beneficiado pelo tratamento. Então é isso aí, gente. Que Viu? bom, que bom, que bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Um E a passo de gente, cada vez, né? e a gente vai ficando É. por aqui, né? Tenha uma boa noite a todos vocês. E nós finalizamos com uma gratidão, tá bom? Esse sentimento de gratidão. Agradeço muito, tá? Então, boa noite. Eu saio e você se despede, né? Tá bom. Muito grata. Grata a todos. É isso aí, pessoal. Né? A autohemoterapia, ela é vida, né? Para quem conhece, para quem faz os procedimentos, né? Que é beneficiado, sabe do que a gente disse aqui. Né? Então, muito grata a todos vocês e tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana. E em breve, uma outra live, tá bom? Deus abençoe a todos vocês.